Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é, sem exagero, um divisor de águas na nossa prática: o manejo de emergências em anestesia local. Vamos combinar, a segurança do paciente é o pilar de tudo que a gente faz. E estar pronto para o inesperado. Isso é o que realmente nos define como profissionais de excelência. E essa frase do Malamade, que é uma referência gigante na área, resume tudo, né? A questão não é se um dia vai acontecer alguma coisa, mas quando e principalmente como a gente vai reagir. Olha, a anestesia local é super segura, mas essa capacidade de ler os sinais e agir com precisão que transforma um problemão em um incidente bem controlado. Preparo é a palavra-chave, é o que transforma ansiedade em ação. Então, o nosso roteiro hoje foi pensado para construir um raciocínio clínico bem amarrado. A gente começa pela base de tudo: segurança e preparo. Depois, vamos para as complicações locais, aquelas do dia a dia. Aí o negócio fica sério. Complicações sistêmicas, o alerta vermelho. O coração da nossa conversa vai ser o protocolo PCP-ABD, que é o nosso mapa de ação. E para fechar, vamos detalhar o manejo dos casos mais graves e conectar tudo com a estratégia mais importante de todas, a prevenção. Vamos lá então. Primeiro ponto, segurança e preparo. Isso aqui é o alicerce. Antes mesmo da gente pensar em pegar a seringa Carpuli, a segurança já começou. Começou lá na avaliação do paciente, na preparação da equipe e do ambiente. É essa base que vai sustentar uma prática clínica realmente segura. E vamos deixar uma coisa bem clara. Na imensa maioria das vezes, a anestesia vai ser tranquila, sem nenhuma intercorrência. Os fármacos e as técnicas são muito seguros, mas o nosso maior inimigo é achar que nada nunca vai acontecer. A prevenção, claro, é a nossa primeira e mais forte linha de defesa. Uma boa anamnese, uma técnica impecável, isso evita muita dor de cabeça. Mas o nosso foco aqui hoje é na segunda linha de defesa, a resposta. Porque quando a prevenção não é suficiente, o que sobra é a ação. E é essa ação que a gente vai transformar de teoria em um plano prático para ser executado na hora. Certo. Agora vamos para a segunda parte: complicações locais. Vamos entrar no cenário do consultório, na nossa rotina. Falar daqueles eventos que são mais comuns e que, mesmo sem ameaçar a vida do paciente, podem gerar um estresse danado, tanto para ele quanto para a gente, se não soubermos o que fazer. Bom, falando do dia a dia, hematoma e paralisia facial transitória são dois exemplos clássicos, né? O legal de olhar para essa tabela é ver como a causa e o manejo estão ligados de forma direta. No hematoma, o que aconteceu? A gente perfurou um vaso, por exemplo, o plexo pterigóideo. A resposta imediata, pressão direta para estancar aquilo e depois gelo. Simples. Na paralisia, o anestésico foi parar onde não devia, na glândula parótida. A ação, acalmar o paciente, explicar que é temporário e, muito importante, proteger o olho dele. Viu só? O diagnóstico rápido leva à ação certa. E isso já puxa uma pergunta-chave, tipo um flashcard mental para a gente nunca mais esquecer. Durante aquele bloqueio do alvéolo inferior, o nosso famoso BENAI, qual é a falha técnica, a causa anatômica mais comum para uma paralisia facial transitória? Pensa aí, a resposta está na posição da ponta da agulha. E exato, a injeção foi parar dentro da glândula parótida. Isso acontece quando a agulha vai fundo demais, passa da borda posterior do ramo da mandíbula e entra no tecido da glândula. Aí o anestésico se espalha e pega os ramos do nervo facial que estão passando por ali. A sorte é que é transitório. Assim que o corpo metaboliza o anestésico, a função volta ao normal. Mas a lição aqui é técnica, técnica e mais técnica. Ok, sessão 3, complicações sistêmicas. Agora, o jogo mudou completamente. A gente sai de uma reação no local da picada e entra numa resposta do corpo inteiro. E aqui, diferenciar a causa da complicação não é só um detalhe, é a peça-chave para agir do jeito certo e, em alguns casos, salvar uma vida. E quando a gente entra nesse território das complicações sistêmicas, olha que dado interessante, que até dá uma tranquilizada. A grande maioria, cerca de 60% dessas reações, são psicogênicas. É síncope, é hiperventilação, ou seja, é uma resposta ao medo, à ansiedade, e não ao anestésico em si. Isso não quer dizer que não seja importante, mas muda totalmente o nosso foco inicial de tratamento, concorda? Mas e quando o problema é mesmo o fármaco? Aí a gente precisa diferenciar duas coisas que são completamente diferentes. De um lado, a toxicidade por superdosagem. Isso é dose dependente. Quanto mais anestésico no sangue, pior. Geralmente por uma injeção intravascular que não devia ter acontecido. Do outro lado, a reação alérgica.
Aqui não tem nada a ver com a dose, é o sistema imune reagindo. E um detalhe clínico fundamental: alergia de verdade aos anestésicos do tipo amida, como lidocaína, articaína, é raríssima. Muitas vezes a reação ao bisulfito de sódio, aquele conservante que está nos tubetes com vaso, sabe? Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse conceito de toxicidade porque é bem interessante. É o que a gente chama de resposta bifásica do sistema nervoso central. Pensa num carro. Na primeira fase, o excesso de anestésico no cérebro desliga os freios, que são os neurônios inibitórios. O que acontece? O carro dispara. Agitação, tremores, o paciente fica falante. Na segunda fase, com a dose subindo ainda mais, é como se o motor do carro morresse. Vem uma depressão geral, que pode levar a convulsões e perda de consciência. Essa analogia ajuda a gente a não esquecer a sequência dos sinais. Tudo bem. Seção 4, protocolo PCABD. No meio da confusão de uma emergência, a gente precisa de um método, de um caminho claro. E esse protocolo é exatamente isso. Um algoritmo, uma bússola para a gente navegar na crise com calma e principalmente com eficiência. Então, aconteceu uma emergência. Primeira regra, sem pânico. A gente precisa de um algoritmo mental. E esse algoritmo é o PCABD. Vamos lá. Primeiro, P de posicionamento. Deita o paciente, se ele estiver inconsciente, levanta as pernas para ajudar o sangue a chegar no cérebro. Depois a gente checa o básico da vida. C de circulação, A de abertura de vias aéreas e B de boa respiração, breathing. Só depois que a gente garante o básico é que a gente parte para o D de cuidado definitivo, que é identificar o que está acontecendo e tratar a causa. É uma sequência lógica que simplesmente salva vidas. Vamos para a quinta parte, manejo de eventos graves. Agora a gente vai pegar aquela letra D do cuidado definitivo e aplicar nos dois cenários mais assustadores da nossa prática: anafilaxia e convulsões. Nessas horas, saber exatamente o que fazer e fazer rápido é tudo. E vamos começar pelo mais grave. Anafilaxia, isso não é uma simples alergia com coceira, é um colapso geral do corpo. É rápido, é violento, as vias aéreas começam a fechar, a pressão arterial vai lá para baixo. Reconhecer isso na hora é a diferença entre a vida e a morte. Não dá para hesitar. E na anafilaxia tem uma droga, uma concentração e uma via que são absolutas. Epinefrina na concentração de 1 para 1000 intramuscular. Esse número 1 para 1000 tem que estar gravado na nossa mente. E, por favor, não confundir com a epinefrina do tubete, que é 1 para 100.000, 100 vezes mais diluída. A de emergência é essa, mais concentrada, pronta para reverter o colapso. E o plano de ação é esse aqui. 3 passos. Direto, sem negociação. Primeiro, aplica a epinefrina. Segundo, oferece oxigênio para combater a falta de ar. E terceiro, ao mesmo tempo, alguém da equipe já liga para o serviço de emergência. A epinefrina compra um tempo precioso, mas o paciente vai precisar de suporte avançado. Esses 3 passos têm que ser automáticos. E se for uma convulsão, o sinal clássico de toxicidade grave do sistema nervoso? A nossa prioridade muda. Agora é proteção. Proteger o paciente de se machucar, tirar tudo de perto, afasta os instrumentos, não tenta segurar os movimentos, só protege a cabeça dele. Mantenha a via aérea livre e garante a oxigenação. Se a convulsão passar de 5 minutos, isso já é uma emergência médica chamada estado de mal epiléptico. Aí o nosso papel é dar suporte e chamar ajuda especializada na mesma hora. Chegamos na nossa última parte, síntese e prevenção. Agora a gente fecha o círculo. Depois de passar pelos piores cenários, a gente volta para o ponto mais importante de todos. Como pegar tudo isso que a gente conversou e usar no dia a dia para, se tudo der certo, a gente nunca precisar aplicar de verdade. Depois de tudo isso, a grande pergunta é: como não chegar nesse ponto? A prevenção é a resposta, e ela é feita de vários passos. Começa com uma anamnese bem feita, passa por uma técnica de injeção perfeita, e isso inclui a aspiração obrigatória antes de injetar. Continua com uma injeção lenta, de 1 a 2 minutos por tubete, para não dar um pico de anestésico no sangue. E, claro, calcular e respeitar a dose máxima para cada paciente. Cada um desses passos é um tijolo no muro da segurança. E, para terminar, eu deixo essa reflexão. E não é uma pergunta da boca para fora, é um chamado para ação, de verdade. O conhecimento que a gente discutiu hoje só serve para alguma coisa se ele estiver pronto para ser usado aí, no seu consultório. A sua equipe sabe o que fazer? O seu kit de emergência, ele está completo? Está na mão, está válido? Porque a preparação que a gente faz hoje é o que garante a segurança do paciente de amanhã.